Missionária. Meu nome, para aqueles que não me conhecem, é Cristiano Costa Coelho. Eu sou natural de Belo Horizonte, mas eu moro em Governador Valadares já há 35 anos. Eu sou casado com a Edinalva, sou pai de 2 filhos, a Maria Clara e o Pedro Igor. A Maria Clara que faz 16 anos esse ano e o Pedro que fez 12. Sou do grupo de oração Fonte de Água Viva da Catedral de Santo Antônio, lá em Valadares. Nós nos reunimos todas as segundas-feiras. Graças a Deus, a minha esposa é minha coordenadora do grupo de oração que eu participo. Louvado seja Deus por isso. E é uma alegria fazer parte desse movimento. Atualmente, eu estou no meu 2º ano de coordenação estadual. Eu sou o atual coordenador estadual da Renovação, presidente do Conselho. Por isso, hoje nós estamos aqui, 2 membros do Conselho Nacional. O Paulo, que é coordenador de vocês, membro do Conselho Estadual conosco. Então nós podemos dizer que todas as instâncias de coordenação da renovação hoje estão aqui. Coordenação nacional, coordenação estadual, diocesana e coordenação de vocês, grupo de oração. Quem aqui é coordenador de grupo de oração? Levanta a mão para me ver. Oh, glória a Deus. Coordenadores de grupo de oração, levantem a mão bem alto. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Quem aqui é de núcleo de grupo de oração? Núcleo de grupo de oração, levanta a mão. Amém. Esse congresso eu conversava com o Paulo, e principalmente o sábado, ele foi sonhado exatamente para nós que somos liderança. Para nós que somos liderança da renovação carismática, para nós que somos líderes, para nós que somos coordenadores, para nós que somos do núcleo, para nós que somos membros permanentes do grupo de oração. E eu estava aqui me deliciando na pregação do Reinaldo, quando eu estava sentado ali, porque a gente vê essa sabedoria, uma sumidade. É muito bom a gente beber, principalmente de fontes verdadeiras e fontes autênticas. E é muito gostoso, é muito bom a gente ouvir tudo isso. Pediram para mim pregar, e eu liguei para o Paulo essa semana. O tema que foi me passado: escuta profética dentro do grupo de oração. Escuta profética dentro do grupo de oração. Então eu não vou falar aqui sobre intercessão profética, não. Eu vou falar sobre escuta profética dentro do grupo de oração. Porém, eu estava em oração e eu liguei para o Paulo. Eu falei assim: Paulo, eu entendi a dimensão do que vocês estão me passando, que vocês estão pedindo, mas eu posso aumentar alguma coisa nesse tema? E ele disse: sim, pode. Então eu queria aqui colocar escuta profética dentro do grupo de oração. Eu quero abrir um parênteses na frente: visão espiritual. Escuta profética dentro do grupo de oração, visão espiritual. Por profissão, eu sou advogado, eu exerço, eu tenho escritório, minha esposa também é advogada, nosso escritório é junto. Eu vivo da advocacia já há alguns anos, e graças a Deus ainda parece que remanesce muitas pessoas, embora muitos de nós advogados desacreditados, ainda existem bons advogados e que podem ser pessoas de Deus. No Conselho Nacional nós temos vários: Kedna, Vinícius, Cristiano, Companhia Limitada, temos outros. Graças a Deus remanesce parte de nós ainda, que conseguimos viver da advocacia honesta, como tantos outros profissionais, e ainda fazer a vontade de Deus. Eu fico no meu escritório, e o escritório diocesano estadual da renovação, ele é dentro do meu escritório. Eu tenho um escritório meu e da minha esposa. Quando eu fui eleito coordenador estadual, eu tinha uma sala, e o escritório estadual funciona dentro do meu escritório. Então eu vou intercalando ali, entre ajudar meu grupo de oração, dar minha contribuição para o meu grupo de oração, atender as demandas do Estado, atendendo os meus clientes, e lembrando que eu ainda sou pai, sou filho, sou esposo, eu ainda sou neto. Eu tenho uma avó que está doente, mas ainda, graças a Deus, está viva, minha mãe cuida dela. E nós vamos levando a nossa vida missionária. Sou membro do Conselho Nacional, temos os nossos compromissos,
Temos no estado de Minas Gerais 28 dioceses, são muitas dioceses, é o segundo estado do país em maior número de diocese, mas nós vamos buscando fazer a vontade de Deus. E quando eu digo uma visão espiritual, escuta profética no grupo de oração, dentro de uma visão espiritual, eu até quero destacar aqui o momento que nós estamos vivendo hoje no mundo. O momento que nós estamos vivendo hoje no mundo. Eu não tenho a experiência no Brasil de pregação igual o Reinaldo tem. O Reinaldo já pregou provavelmente em todas as partes do nosso país, na América Latina, em vários lugares, em várias partes do mundo. Eu tive a oportunidade de estar em alguns lugares do nosso Brasil, em Minas Gerais, aqui em vários lugares. Já fiz algumas viagens não missionárias, embora também tenho experiência em algumas missões fora do país. Mas a realidade é que nós vivemos um momento hoje na humanidade, e principalmente aqui no Brasil, que nós estamos vivendo um momento de crise. Crise política, crise financeira, crise moral, crise espiritual, crise religiosa. E quando a gente fala em escuta profética, nós queremos ligar tudo aquilo que o Reinaldo falava para nós, dos nossos grupos de oração. Nós queremos que o nosso grupo de oração seja diretamente ligado aos céus. Nos preocupa, enquanto coordenadores da renovação carismática, e o que ele falava aqui é fato, porque tantas pessoas passam pelo nosso grupo de oração e não acontece um batismo do Espírito Santo autêntico na vida dessas pessoas. Por que toda semana 2, 3, 5, igual eles diziam aqui, levantam as mãos, que estão indo pela primeira vez, mas não permanecem nos nossos grupos de oração? Quando as pessoas passam pelo nosso grupo, são batizadas no Espírito e vão para outros lugares, glória a Deus. Ele falava aqui para nós de uma dimensão de várias partes da igreja que nós identificamos o fogo do Espírito Santo através da renovação carismática nesses movimentos e pastorais. Eu quero falar aqui da minha diocese de Governador Valadares. Muitos grupos de jovens que você chega lá hoje tem intercessão diante do Santíssimo. Muitos grupos de jovens, e eu posso falar aqui, a maioria deles, a maior parte, oram em línguas, fazem vigílias, acontece repouso no Espírito, frutos de pessoas que passaram pela renovação carismática. Nós temos uma intimidade, a pastoral familiar de Governador Valadares é muito íntima da renovação carismática. O encontro de casais com Cristo, o ECC, é muito íntimo da renovação carismática, porque eles sentiram, eles gostaram, eles se afeiçoaram à nossa espiritualidade. E muitos membros nossos que foram da renovação e hoje não estão conosco mais, estão dando belos frutos nesses locais. Mas e o nosso grupo de oração? Na gestão do Marcos Volcan, ele falava para nós muito de uma visualização de um celeiro muito grande, que era a renovação carismática, mas que fomos tirando e esquecemos de reabastecer esse celeiro. E aí, graças a Deus, nós estamos vivendo um tempo aqui em Minas Gerais, um tempo de reabastecimento. Nós estamos vendo em diversas partes do Brasil esse tempo de pessoas novas que estão chegando. Amanhã cedo eu vou fazer uma pregação sobre isso. Tempo de portas abertas para nós, para as nossas casas, para a nossa igreja, para os nossos grupos de oração. Mas nós precisamos de ter um momento, uma visão, nesse momento, uma visão espiritual. Eu, como advogado, várias pessoas chegam no meu escritório para serem atendidas, para me cuidar de uma causa delas. Elas chegam como se já tivessem derrotadas, como se a causa já estivesse perdida. Eu e minha esposa atendemos várias pessoas nessa situação. Há 20 dias atrás eu peguei uma ação de um determinado cliente, uma ação que envolve aí uma bagatela de 800 mil reais, um imóvel, e é um problema muito grave, e eu trabalhei muitos anos de cartório, então eu atuo muito nessa área.
E o cliente me trouxe o problema, eu pedi um prazo para estudar o caso dele, eu precisei de uma série de documentos em outra cidade, nós fomos buscar. Eu tenho interesse na causa, porque quando a gente vai conversar com o advogado, geralmente as primeiras coisas que combinam é o quê? Os honorários, e uma causa desse valor dá um bom honorário. Mas eu tenho interesse também em ajudá-lo a resolver o problema. E depois nós descobrimos que tem um problema muito maior. E aquele homem estava abrindo mão de uma bagatela de 800 mil reais. Lógico que ele tem uma situação financeira equilibrada, muito boa. Talvez nós não vamos ter dimensão do que é um dinheiro desse. Talvez nós não vamos chegar a ter oportunidade de ter um dinheiro desse. Mas aquele homem estava simplesmente abrindo mão, porque no fundo ele já estava como se estivesse derrotado. Eu trabalho muito com direito previdenciário, e quantos velhinhos, quantas velhinhas, quantas pessoas doentes que a gente recebe no escritório, que já fez 5, 6, 8 perícias médicas, e em todas foram indeferidas. Quantas vezes já passaram em 3, 4 escritórios, e chega no nosso escritório como se tivesse derrotado. A primeira coisa que eu e minha esposa fazemos, levantar a moral da pessoa, mostrar para ela, porque todo mundo nos conhece como pessoas da igreja em Governador Valadares. Eu não sou conhecido em Governador Valadares como o melhor advogado, não. Eu sou conhecido em Valadares como um homem de Deus, como um advogado que serve a Deus, como um ministro de Eucaristia na catedral que sou também. E as pessoas me procuram. Quantas vezes eu já terminei rezando, orando com pessoas dentro do meu escritório, inclusive pessoas de outra denominação religiosa, inclusive pessoas que estão à frente de igreja protestante, porque nós precisamos espalhar o batismo do Espírito Santo, não somente quando nós estamos no grupo de oração, mas nós precisamos ser igreja em todo e qualquer lugar que nós estejamos. Meu irmão, escuta profética, uma visão espiritual. Eu estava trazendo um outro equipamento para cá, mas ele deu problema e eu peguei um tablet antigo, e aí eu estava ali baixando meus e-mails, porque eu tive de formatar ontem a minha máquina. Então estou tomando um couro aqui nessa máquina nova que meus meninos usam mais do que eu. Escuta profética dentro do grupo de oração, visão espiritual. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu queria voltar com você aqui em Moisés, lá no Antigo Testamento. Todos nós conhecemos a história de Moisés, todos nós sabemos de quem que ele era filho, o que que aconteceu, por quem que ele foi criado. Moisés chega um momento na vida dele que ele descobre que ele não era filho do faraó, e ele começa a viver um conflito interno ali, com certeza. Ele descobre que o povo dele estava sendo massacrado, e quando a gente lê a história bíblica, chega um certo momento da vida de Moisés, que ele vê ali o soldado batendo, massacrando o povo dele, e no impulso humano, ele vai lá e mata aquele soldado. No impulso humano, agindo na carne, querendo defender o povo dele, ele age no impulso humano e mata o soldado. Dali ele sai corrido, ele vai para uma terra longínqua, ele encontra Jetro, ele se casa com a filha de Jetro, ele vira ali um pastor de ovelha, mas existia algo sobrenatural para acontecer na vida de Moisés. Deus tinha um plano para ser realizado na vida de Moisés, e aí o Senhor o faz subir a montanha, se revela para ele na sarça ardente. Moisés começa a ter uma visão espiritual do que Deus queria. Moisés, naquele dia, naquela experiência da sarça ardente, o lado humano dele ali, o passado dele, a vida comum dele, ele começa a ter que abrir mão e começa a ter uma visão espiritual daquilo que Deus queria. Gedeão, quando a gente lê Juízes capítulo 6 a 8, nós vemos a história de Gedeão. Uma multidão, um exército grande vinha para guerrear, e Gedeão está ali à frente de um exército, 32 mil homens. Talvez Gedeão poderia se sentir senhor da situação,
O próprio Deus fala com Gedeão: Gedeão, se você vencer essa batalha com 32 mil homens, vocês vão se gloriar, vocês vão achar que vocês estão vencendo por conta de vocês, por força de vocês. Chama, Gedeão, aqueles que estão com medo, chama aqueles que não querem ir para a batalha, manda eles embora. E Gedeão estava ali com um exército forte, preparado, embora o exército de Gedeão era ali 1/3, 1/4 daquele que eles teriam que guerrear. E já num primeiro momento, sei lá quantos mil homens deixam a batalha de Gedeão. O Senhor olha para aquela situação, fala: Gedeão, ainda tem gente demais com você, Gedeão, manda mais um bocado embora agora. Gedeão dispensa mais um pouco. O Senhor olha para aquela situação, fala: Gedeão, tem gente demais, leva todo mundo para tomar água. Aqueles que abaixarem para lamber a água não podem, Gedeão, manda eles voltar para trás. Porque o soldado, ele tem que estar preparado, ele tem que estar com a mão na espada, que é a Eucaristia, que é o jejum, que é o terço, que é a palavra de Deus, e baixar com os olhos abertos, atentos sobre a situação do inimigo. E o Senhor dá uma estratégia espiritual para Gedeão, e Gedeão vence a batalha com apenas 300 homens, porque Gedeão tem uma visão espiritual. A palavra de Deus fala para nós de Neemias. Neemias estava no castelo junto do rei. Estar no castelo junto do rei é muito bom. Estar perto do poder é muito bom, perto dos poderosos. Você acha que quem está lá em Brasília está preocupado com quanto que está pagando de telefone? Você acha que quem está perto hoje do nosso governador Pimentel está preocupado se vai faltar água ou não lá para eles? Valadares está vivendo, Reinaldo, uma situação complicada porque mataram o nosso rio daquele acidente da Samarco que teve. Saiu um laudo agora que a água do nosso rio está impura para consumo humano, mesmo tratada. Você acha que lá na prefeitura, no fórum, está bebendo água de Rio Doce? Água mineral não falta, alimentação da melhor qualidade. Estar perto do poder muitas vezes é bom. Neemias estava perto do poder. Mas Neemias recebe uma notícia ruim, que os irmãos deles estavam passando fome, que os irmãos deles estavam na miséria. Neemias chora, Neemias fica triste, Neemias se coloca em oração, e Neemias passa a contemplar a glória de Deus. Neemias entra numa visão espiritual. Se nós pararmos diante da limitação humana, se nós pararmos diante da crise, nós entramos em depressão. Se nós olharmos que as pessoas não querem vir para a igreja hoje, nossos grupos de oração vão morrendo. Se nós olharmos hoje que existem tantas oportunidades no mundo, e nós estamos talvez num grupo de oração pequeno, a nossa liderança vai desanimando, e começa a desanimar um e outro, e nós entramos, desculpa a expressão, Maria vai com as outras. Está difícil para todo mundo, está difícil para mim, está difícil para a igreja. Eu tenho tanto para cuidar da minha vida, eu estou me esforçando naquele grupo de oração, mas ninguém quer. Eu estou tentando ajudar, mas o padre não ajuda, minha família não ajuda, ninguém ajuda. É mais fácil eu cuidar da minha vida. Quando nós lemos Macabeus, nós vemos a família de Macabeus. Veio o rei ali, começa a destruir o templo, começa a colocar como uma imposição para as pessoas para abandonarem a fé. A família de Judas Macabeus, não. A nossa família é uma família consagrada. Vem um jovem, porque o pai morre, vem o jovem Judas Macabeus e colocam Judas à frente da batalha. O Senhor o elegeu, a ponto de, no capítulo 3 de 1 Macabeus, no versículo 19, os inimigos vêm para a guerra. A palavra de Deus fala, um poderoso exército vinha para guerrear contra Judas Macabeus e o seu pequeno exército. E o pequeno exército que estava com Judas Macabeus estava tremendo de medo. Eles estavam com fome, a palavra de Deus diz isso. Eles olham para aquele exército gigantesco e vira para Judas e fala, para Macabeus, e fala assim: meu coordenador do grupo de oração, meu irmão, minha irmã,
Como é que nós vamos vencer essa batalha aí fora? Como que nós vamos vencer esse exército, se somos tão poucos? E ainda mais porque estamos com fome. Eles não tinham comido nada de manhã, e tinha um exército numeroso, gigantesco, forte diante deles. O coordenador de grupo de oração, que tem uma visão espiritual, o núcleo que faz uma escuta profética e tem uma visão espiritual, responde exatamente o que Judas Macabeus respondeu. Judas, no capítulo 3, a partir do versículo 19, eu vou revelar para vocês aqui uma coisa que vocês não sabem. Judas era coordenador de um grupo de oração da Renovação Carismática. Isso é fato novo, estou trazendo para vocês. Olha a resposta de um coordenador do grupo de oração. Judas Macabeus responde assim: é fácil vencer essa batalha. Coordenador de grupo de oração tem hora, coordenador diocesano, coordenador estadual, coordenador nacional, tem hora que parece que a gente é doido. Fazer um encontro do final de semana, vir para uma arena dessa aqui, para um poliesportivo desse, alugar cadeira, convidar Reinaldo Bezerra, convidar o Cristiano, convidar vocês, alugar cadeira, preparar alimentação. Vocês acham que no fundo do coração do Paulo não passou momento nenhum? Será que meu povo vai? Será que meu povo não vai? E se nós paramos na limitação humana, vou ter que alugar a cadeira, vamos ter que pagar passagem para o pessoal que vem de fora. Se nós olharmos numa visão humana, nós não fazemos nada. E é exatamente o que o inimigo de Jesus quer, que nós ficamos parados, estancados. Judas Macabeus fala assim: é fácil vencer esse exército, porque para Deus não existe diferença entre salvar um monte de gente ou um pouquinho, porque a vitória no combate e renovação carismática não depende do número, mas depende da força que desce do céu. A vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Talvez você está reclamando que seu grupo de oração está com um pouquinho de gente. Talvez você está reclamando que o seu grupo de oração não tem acolhida, não tem intercessão, não tem música. Talvez você está reclamando que o seu grupo de oração está indo 5, 10 pessoas, e você começa a murmurar, a reclamar. Transforma as suas vestes de luta hoje em alegria, porque a partir de hoje o Senhor começa a mudar a história do seu grupo de oração. A partir de hoje o Senhor começa a mudar a sua visão. Oh, meu amado irmão, nós caímos no erro, tem hora, de nos misturarmos, e nós estamos no mundo. Nós não estamos apartados do mundo, mas nós não vamos entrar nessa crise existencial, nós não vamos entrar nessa crise política, nós não vamos entrar nessa crise financeira, porque o Deus da minha vida e o Deus da sua vida é mais do que tudo isso, amém? O Senhor é mais na sua vida, meu irmão. Amado irmão, se nós pegarmos aqui tantos outros exemplos, Josué vai seguindo Moisés, Josué vai conhecendo a intimidade de Moisés, mas Moisés morre. O tempo de Moisés passou. Josué é chamado para estar à frente daquele povo. Josué é escolhido por Deus. E a primeira batalha de Josué, atravessar o Rio Jordão. Quando Moisés morre, ele está antes. A primeira batalha de Josué, ele já tinha visto, ele estava lá quando Moisés abriu o Mar Vermelho. Mas a primeira batalha de Josué é fazer o povo atravessar o Rio Jordão. E quando ele passa o Rio Jordão, que ele acha que a coisa agora vai ficar boa, ele encontra as muralhas de Jericó. Tem hora na sua vida, no seu grupo de oração, que você acha que a tempestade passou e se levanta uma tempestade maior ainda. Mas Josué, um homem cheio do poder de Deus, olha em uma visão espiritual. Josué, ele mergulha na oração e nos desígnios de Deus, e Deus fala no coração dele. Olha, durante 6 noites, 7 dias, você vai dar a volta. E essas muralhas, sou eu, Josué, não é você não. Não é você pela sua força, sou eu, Josué. Essas muralhas vão cair por terra, é pelo meu poder. A glória, ela é de Deus, e muitas vezes nós roubamos a glória de Deus. Ô amado irmão, amada irmã,
não era fácil transpor o Jordão, não era fácil as muralhas cair, mas Josué, pelo poder do Espírito, vence essas batalhas, porque ele tinha uma visão espiritual. Jesus pregado na cruz, eles começam a debochar de Jesus. Tu não é rei dos judeus? Desce daí, tu não é rei dos judeus? Manda seus anjos vir te amparar, manda seu exército vir te amparar. Jesus sofrendo, Jesus sendo humilhado. Jesus teve o pior julgamento da história da humanidade. O pior julgamento foi o de Jesus. E Jesus está na cruz, tem uma visão espiritual. Pai, eu não queria passar por isso, mas se for da tua vontade eu passo. Ele na cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque Jesus não parou na miséria humana, Jesus não parou na limitação humana, mas Jesus tinha sede de fazer a vontade do Pai, porque Jesus tinha a visão espiritual. Eu quero pedir para você que abra a sua Bíblia comigo em Judite, no livro de Judite. Eu não vou ler tudo, porque não é nosso objetivo isso. Judite capítulo 7. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga. Quem não achou, diga. Não, diga assim: eu não achei. Precisamos criar intimidade com a palavra de Deus. Precisamos fazer uma leitura orante. Precisamos começar a aprender o que é Novo Testamento, o que é Antigo Testamento, os livros que estão no Antigo, os livros que estão nos Novos. Mas isso só se faz através da intimidade. Judite capítulo 7, eu não vou ler tudo, mas depois eu gostaria que você lesse. Eu pedi para você abrir, para você marcar. Dentro de um contexto, existia um rei que estava vindo massacrando o povo de Deus. E aqui em Judite, a partir do capítulo 7, nós vamos lá para o versículo 9, mas eu vou contextualizar vocês primeiro. Nós vamos lá para o versículo 9. O rei, ele vem com um poderoso exército massacrando o povo de Deus. Olha aqui para mim. Ele vem massacrando o povo de Deus. E aí ele chega ali num pequeno povoado que estava nas montanhas, um povo protegido, um povo que acreditava em Deus. O rei chega com seus exércitos ali para tomar aquela cidade. Só que eles começam a ter resistência. Eles começam a ver que aquele grupo de oração ali era um grupo de oração unido, que o coordenador daquele grupo de oração era um grupo de oração forte. E eles tentam fazer de tudo para atacar esse grupo de oração. Porém eles começam a ver que eles começam a não conseguir vencer essa batalha. E eles começam então a espreitar por onde nós vamos derrubar esse grupo de oração, por onde nós vamos fazer esse grupo de oração cair. E eles fazem um estudo sobre tudo que tinha naquele grupo de oração. O inimigo é assim, ele tem tempo para parar, para esperar, ele tem tempo para ficar sondando por onde que ele vai entrar. Por isso a palavra de Deus fala que nós temos que estar de pé o tempo todo, que nós temos que estar atento, que nós temos que estar na vida de oração. O próprio Jesus disse para nós uma parábola que nós não sabemos que hora que o ladrão vai entrar, nós não sabemos que hora que o ladrão vem, então é melhor nós estarmos preparados. E aí chega alguém para o rei e fala assim, no versículo 9: para que possamos vencê-lo sem combate, põe guardas às fontes, para não buscarem água ali, e os matarei sem golpe de espadas, ou pelo menos, esgotado pela sede, entregarão a cidade, a qual, por estar situada nas montanhas, julgavam inexpugnáveis. Essa sugestão agradou a Holofernes, que era o rei,
e os seus oficiais, e ele mandou que cada fonte fosse vigiada por um contingente de 100 homens. 100 homens. Olha aqui para mim. O inimigo começa a sondar: por onde eu vou entrar naquele grupo de oração? E tem hora que a gente imagina que vai acontecer grandes desgraças no grupo de oração, grandes desgraças na nossa vida. Não. Aqui eles fizeram um estudo, fizeram um levantamento, falou assim, aquela pessoa que estava imbuída dessa estratégia, chega para o rei e fala assim: nós vamos vencer esse povo, nós vamos vencer esse grupo de oração sem levantar uma espada. As pessoas faziam os castelos que eram muito fortes, as muralhas eram quase intransponíveis, mas eles precisavam de água, e geralmente a água limpa vinha de fora. A água, ela era canalizada para chegar até o castelo. Então alguém pensou: eles buscam água em várias fontes, vamos colocar um número de soldados em cada fonte, que eles vão morrer de sede. Se eles não morrerem de sede, eles vão se entregar, sem a gente ter dado um tiro, sem ter lançado uma lança, sem ter ido para a batalha. O rei gosta da notícia, e determina então que um contingente de 100 homens vá proteger as fontes, o nascedouro, aquilo que alimentava aquela cidade. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós estamos sendo atacados naquilo que nos sustenta. Nós estamos deixando de confessar, nós estamos deixando de comungar, nós estamos deixando de adorar o Senhor, nós estamos deixando de rezar o rosário, nós estamos deixando de ler a palavra de Deus, a ponto de pegarmos a Bíblia para abrir num livro talvez não tão conhecido, mas simples igual o de Judite, e não sabermos onde está a página. Eu não estou aqui te julgando, pelo amor de Deus, mas nós vamos deixando, nós vamos sendo minados pelo ativismo. Nós vamos falar isso hoje à tarde aqui. Nós vamos sendo sugados por uma mentalidade secular que vem entrando no nosso meio, e as nossas fontes começam a secar. E a estratégia do inimigo aqui era exatamente secar a fonte, para que o povo de Deus se rendesse, se entregasse. E na hora que lá na sua casa você continuar lendo as páginas aqui, você vai ver que chega um momento que o senhor daquela cidade, que aquele que estava à frente daquela cidade, que aquele coordenador do grupo de oração, ele chega e fala assim: nós estamos sem água. O exército que está lá fora é mais poderoso do que nós que estamos aqui dentro. Olha para você ver o que Osias fala: o exército que está lá fora é mais poderoso do que o nosso. Nós já estamos sem água. Nós vamos dar 5 dias para Deus. Olha o que ele fala: nós vamos esperar mais 5 dias. Nós vamos dar 5 dias para o Senhor. Se no 5º dia não acontecer nada, nós vamos abrir as portas da cidade e vamos todos nos entregar. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu conheci a Renovação Carismática há cerca de 22 anos atrás, 23 anos atrás. Eu nunca esperava coordenar um grupo de oração, nunca. Eu nunca quis coordenar um grupo de oração. Eu comecei na Renovação Carismática como talvez a maioria de nós aqui começamos. Eu fui para o encontro de final de semana. Naquela época eu bebia muito, eu fumava muito, eu mexia com muita droga, eu tinha uma vida totalmente desgarrada. Minha mãe estava em grupo de oração há 2 anos e meio rezando por mim. Minhas outras irmãs não eram tão desencaminhadas igual eu. Minhas outras irmãs sempre foram mais quietas, mas eu estava perdido. Minha mãe já estava fazendo tratamento com psiquiatra, com psicólogo, com psicanalista. Minha mãe estava tomando remédio por causa de mim. Minha família estava sofrendo. Eu trabalhava num cartório na época, eu ganhava financeiramente muito bem, mas lá na minha casa não via 1 centavo do meu dinheiro, porque o pecado consumia o meu dinheiro. Eu entrei no encontro depois de 4 dias que eu estava bebendo. Eu entrei no encontro domingo na parte da tarde. O sol estava rachando. Tinha 3 dias já, 3 para 4 dias que eu estava bebendo. Eu estava a ponto de entrar num coma alcoólico. E no sábado o Senhor me permitiu passar muito mal, muito mal. E na hora que a gente passa muito mal, a gente lembra da casa da mãe. Eu lembrei da minha mãe para me voltar para aquela festa. Eu falei: eu vou lá em casa, minha mãe me dá um remédio, eu melhoro e volto para a festa. E era uma festa bem pornográfica. Era uma festa onde
enfim, não vem aqui ao caso falar o que acontecia lá, mas tudo que você imaginar acontecia. E eu não melhorei, minha mãe não me deu remédio, eu passei mal sábado para domingo, o tempo todo. Domingo de manhã minha mãe veio me chamar para ir para a igreja. Vocês imaginam para onde que eu mandei ela na época, né? Porque eu falei com ela, a senhora não quer me dar remédio, a senhora vai para os quintos dos... Ela vai para lá. E minha mãe saiu de casa chorando. Ela voltou na hora do almoço. Ela foi em casa almoçar só para me ver. E para me convidar a estar lá. O pregador que estava pregando na época era o Eugênio Jorge. Ele estava conduzindo e pregando um momento. E o Eugênio falou assim: a senhora que tem um filho nessa situação, assim, assado. A senhora vai chegar na casa da senhora agora, a senhora vai convidar seu filho para vir para cá. Minha mãe pensou, eu já convidei, ele não vai vir. E ele virou e falou assim: o Espírito Santo está passando à frente, a senhora vai convidar e ele vai vir. Minha mãe começou a chorar desde lá. Ela fala que ela saiu do campo do Democrata, ela foi a pé. Não era tão distante, mas não era tão perto. Minha mãe saiu, foi caminhando a pé até lá em casa. Chegou lá em casa, eu estava passando mal, eu não parava de fazer vômito. Minha mãe chegou, ela falou assim: você melhorou? Eu falei: melhorou como se a senhora não me dá remédio? Melhorar como? A senhora não me dá remédio? E eu pensando, ela me dá o remédio, eu melhoro, ela vai para a igreja, eu vou para a festa. Ela virou e falou assim: meu filho, eu estou rezando por você, eu estou fazendo tratamento por causa de você. O pregador do nosso encontro disse que as pessoas que estivessem na situação que você está, era para ir lá que Jesus ia mudar a vida. E eu comecei a agradar, né? Eu falei assim, eu começo a agradar ela aqui, ela me dá um remédio, eu tomo o remédio, eu melhoro. Ela vai para a igreja, eu volto para a minha festa, vou beber meus goles. Eu falei: mãe, como que eu vou para lá se eu estou passando mal? Mas eu já tinha pensado tudo antes, Reinaldo. Já estava tudo maquinado antes. Rezou uma Ave Maria. Ela falou: toma seu banho. Eu entrei para o banheiro, tomei um banho, vesti uma roupa. Você não vai conseguir andar de ônibus, nós vamos a pé. Aí eu falei assim: lenhou, não tem jeito não, vou ter que ir. Falei: vou ter que ir. Aí nós fomos andando a pé. E aí eu já estava ali meio que suado. A distância não é pequena, não é tão longa, mas não era pequena. Quando eu chego lá, eu vou chegando na porta do campo do Democrata. Imagina um estádio grande, mais de 10 mil pessoas, cheio de gente na porta. Quando eu vou entrando, vem uma velhinha de lá para cá. Essas velhinhas assanhadas da renovação tem, né? Tem umas velhinhas nossas que é bom de você colocar elas na colhida. Ela vem de lá para trás correndo, ela lança em mim um abraço e fala assim: meu filho, que bom que você veio. Jesus esperava por você, Deus te ama. Lá fora, como se estivesse aqui lá na rua. Eu virei e falei assim: Deus me ama. Começou a passar um filme na minha vida. Deus me ama? Um cara que faz isso, um cara que faz isso, um cara que faz aquilo, um cara que estava ali toda a pregação e todo momento de oração. Chega um momento que o Eugênio mandou todo mundo fazer círculo de 10. Eu não sabia o que era aquilo que ele ia fazer. Fizemos um círculo ali. De repente começa todo mundo rezar. Eu comecei a gostar daquilo, Reinaldo. Tinha tido uma pregação boa. E aí todo mundo começa a rezar, e eu comecei a pegar gosto por aquilo. E eu pego e me ajoelho, eu não estava com texto, não estava com nada. Eu me ajoelho ali, e era o meu momento de rezar Ave Maria, e todo mundo respondia Santa Maria. Eu me ajoelhei, Ave Maria. Eu não sabia mais rezar. Minha mãe então via que eu não sabia rezar. Ela com o texto na mão, ela se ajoelha e continua: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E eu não sabia que bando de doido que estava ali. Aqueles carismáticos, acho que perceberam o que estava acontecendo, e juntou todo mundo e colocou a mão na minha cabeça. E começaram um tal do negócio lá que eu não entendia nada que estava falando. E começaram o xiri, alabandar, eu não entendia nada. Eu falei: esse povo é tudo doido. E eu comecei a sentir uns arrepios, comecei a sentir uma misericórdia do Senhor. Meu irmão, minha mãe não parava de chorar, porque a minha mãe tinha uma visão espiritual. A minha mãe já estava no grupo de oração há 2 anos e meio. E o grupo de oração falou para ela: não entrega seu filho não deixa seu filho morrer, não deixa seu filho sofrer. Eu já tinha tomado 9 tombos de moto, porque eu bebia e andar de moto, O meu destino era a morte. Mas por uma visão espiritual da renovação carismática, minha mãe conseguiu mergulhar comigo naquele mundo que eu estava, mas ela me conseguiu resgatar. A partir dali, eu fui para a renovação carismática, eu fui para grupo de oração. A partir dali eu coordenei um grupo de oração. A partir dali eu coordenei ministério. A partir dali eu vim para a coordenação diocesana. Nunca que eu esperava isso, nunca.
E um dia, Reinaldo, quando eu estava terminando a coordenação do Rogerinho, nós vamos para a eleição. Eu vou para votar em alguém, porque a gente sempre vai para a eleição para a gente votar em alguém. A gente nunca quer ser votado. Eu vou para a eleição até com o nome de uma pessoa no coração. De repente eu saio dali, coordenador estadual, presidente do Conselho Estadual da Renovação Carismática. O grupo de oração que tem uma visão espiritual, ele não cuida só do grupo de oração, ele faz aquilo que o Reinaldo falou aqui. Nós precisamos cuidar das nossas ovelhas, dos nossos grupos de oração. E as pessoas estão passando pelos nossos grupos muitas vezes e não estão sendo bem pastoreadas, bem cuidadas. Esse coordenador do grupo de oração aqui, ele chama a cidade, ele chama todo mundo e fala assim: olha, nós vamos dar um prazo de 5 dias para Deus. Se Deus não agir nesses 5 dias, nós vamos nos entregar, nós vamos fechar esse grupo de oração, nós vamos procurar o padre e devolver esse grupo de oração. Esse grupo de oração não tem mais jeito, essa intercessão não reza, não tem pregador, não tem música. Nós começamos a murmurar.